Olá, queridos amigos, queridos diretores do Ministério Pessoal, equipe missionária da igreja, arautos da cruz também. Nós estamos iniciando hoje um programa especial de treinamento virtual, online, mas que vai nos possibilitar alinharmos os nossos focos, os nossos alvos e principalmente estar todos em uma mesma linha de pensamento com relação ao trabalho missionário da nossa igreja. Eu gostaria de cumprimentar a todos, já antes de começar agradecendo o seu apoio, a sua dedicação voluntária e desejando ricas bênçãos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família e também de uma forma muito especial em tudo aquilo que nós viemos a fazer, seja para a honra e glória do nosso Deus. Nesse momento convidaria você a fechar seus olhos para nós fazermos uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos pelo privilégio que nós temos de trabalhar para Ti e mesmo à distância nós queremos convidar o Espírito Santo que esteja conosco para que nós possamos de uma forma muito especial sermos capacitados para o trabalho missionário da nossa igreja. Nós te convidamos, Senhor, que venha estar conosco no treinamento, nas nossas ações e que todos os frutos sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Te pedimos a bênção a todas as pessoas que estão nesse momento assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa continuar nos guiando, nos dando sabedoria. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Ok. Então, nós vamos didaticamente tentar aqui conversar um pouquinho nesses próximos minutos a respeito do trabalho missionário da nossa igreja. E hoje, em especial, gostaria que vocês acompanhassem, estarei enviando também para aqueles que precisarem o guia da aula de hoje, mas nós vamos estar estudando hoje basicamente o que eu chamo de os 4 pilares do evangelismo pessoal. Muitas pessoas começam o ano já com as atividades missionárias, elas já sonham com isso, elas já vivem isso, não precisa ninguém motivar, não precisa ninguém chamar, ela já tem um alto plano para fazer o trabalho missionário. Mas de uma forma geral, a nossa igreja ela precisa de uma organização, de um norte, né? E é isso que nós vamos estar tentando fazer aqui. A minha intenção não é engessar o trabalho da igreja, porque cada igreja tem um jeito de fazer, tem uma equipe missionária, tem uma forma de fazer. Alguns dão muito mais resultados duplas missionárias, outros classes bíblicas, pequenos grupos estudando a Bíblia. Então não importa o como vocês vão se organizar, e aí individualmente estarei ajudando vocês. Mas o norte, né, uma linha mestra para a gente tentar seguir, eu gostaria que vocês entendessem esse propósito desse treinamento, tá bom? Então, os 4 pilares do evangelismo pessoal. Basicamente, nós cristãos entendemos que o primeiro pilar, que eu chamaria de o primeiro P, é preparação, né? Então, a preparar, a oração intercessora. A gente não consegue fazer nada, né? Nós cremos nisso, sem antes nos prepararmos espiritualmente falando, tá bom? Então, a preparação envolve a oração, envolve programas de oração dentro da igreja. Então, conforme vai caminhando os meses e os programas oficiais da igreja, como Semana Santa, semanas de oração e classes bíblicas e assim por diante, nós jamais deveríamos deixar de, por trás disso, né, ter sempre um processo de comunhão com Deus e entre os irmãos. Então, oração intercessora, né, os cultos de quarta focando nos interessados bíblicos, vigílias de oração, jejuns de oração, tudo isso faz parte de algo que não pode parar, né? As etapas do evangelismo, elas mudam. Existe um momento de semear, existe um momento de fazer crescer, existe um momento de colher. Agora, o único que não para é o processo de orar, né? Interceder. Então, é muito importante que o Ministério Pessoal peça ajuda dos outros departamentos da igreja. Escola sabatina, né? Oração nas unidades de ação. Ministério da Mulher, oração intercessora, visitação. Ministério da Família, visitação das famílias interessadas, das famílias da igreja, certo? Coordenação de interessados, que já faz parte do Ministério Pessoal. Ir atrás das pessoas que se interessam, que vêm na nossa igreja, ter uma lista atualizada, né? O diretor de classe bíblica, a parte dele ali, na hora de fazer a classe bíblica, também ter
grupos de oração para ajudá-lo. E assim por diante. Eu quero que vocês entendam que durante o processo do evangelismo, que dura o ano todo, a preparação, ela começa, né? Nós já fazemos isso no começo do ano, 10 dias de oração, alguns jejuns, semanas de mordomia, Semana Santa, 10 horas de jejum, só que depois não pode parar, ela precisa continuar, né? Então há necessidade de se ter um reavivamento espiritual individual. Esse é o primeiro item que você pode acompanhar aqui. Então veja, é muito bom que a igreja se reúna, que a igreja esteja ali todos juntos, mas nós não podemos esquecer que nós devemos sempre estar incentivando que cada um tenha a sua devoção pessoal. Então, individualmente falando, a igreja precisa continuamente estar ajudando cada membro a ter o seu momento de comunhão com Deus, o seu momento de oração intercessora, certo? Nós vamos falar isso um pouco mais adiante, em outra aula, mas só para vocês terem essa ideia. Segundo, como estamos levando uma batalha invisível, espiritual, né? Então, travando uma batalha, não teremos sucesso sem o poder do Espírito Santo. Quando você dá um folheto para alguém, Satanás e seus anjos querem dissuadir aquela pessoa a não ler, jogar fora, né? Colocar no armário. Enquanto isso do lado de cá, nós estamos intercedendo por essas pessoas. Talvez pessoas que você até não conheça. Mas é necessário que a batalha seja travada também no âmbito espiritual. Por isso que é importante a coordenação interessada ter o nome das pessoas. A gente orar individualmente por elas, né? Terceiro, o Espírito Santo sabe quem precisa. Né? Precisamos entender isso daí. E deixa-o dirigir para isso. Às vezes a gente fica insistindo vários e vários lições, vários e vários programas, mas a gente às vezes não entendeu em que bairro, em que rua, né? Qual é a pessoa da nossa família, qual é o amigo do trabalho, qual é o ex-adventista que nesse momento o Espírito Santo queira trazer de volta. Por isso que é importante nós clamarmos todos os dias para que o Espírito nos dê as pessoas que nesse momento estão preparadas. Muitas pessoas às vezes voltam pela dor, né? Nós estamos passando um momento do país muito complicado. As pessoas estão com medo, as pessoas estão temerosas. Esse é o momento de nós entendermos quem, né? O Espírito Santo possa nos indicar para você ir naquela pessoa que está precisando. Muitas pessoas, às vezes, você perde muito tempo plantando, mas não cresce. Não é o momento dela. Talvez seja o momento de entender as pessoas que estão realmente sedentas pelo Evangelho. Então, no seu grupo de amizade, no seu grupo de escola, de serviço, sempre tem alguém que está mais suscetível. É para esse que você tem que pedir que o Espírito Santo te ajude a encontrar, tá certo? O segundo pilar é o pregar. Nesse sentido, o estudo da palavra deve ser uma atividade de todos os membros da igreja. Mas pastor, eu não sei dar estudo, não se importe. Mas você tem o quê? A base mínima para falar algumas coisas a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. Então entenda, né? Esse gráfico aqui mostra mais ou menos como é que funciona, né? Eu tenho um amigo, ele está separado da onde? Dos amigos dos irmãos. Ele tem uma ligação com quem? Com o irmão. E num todo com a igreja. Então esse amigo separado, ele não chega na igreja se não for através de um caminho que você está vendo aqui no gráfico. Então o amigo se junta com o irmão o leva para conhecer os amigos dos irmãos e finalmente então ele está inserido na igreja. Então o pregar é importante, mesmo que você saiba fazer 1 ou 2 ou 3 estudos, não importa. O seu atendimento pessoal, personalizado, vai fazer a diferença quando vira a classe bíblica, quando vira o pequeno grupo, quando vira o evangelismo público. Então todo mundo na igreja deve ser estimulado. Diretor do Ministério Pessoal, equipe missionária, Arautos da Cruz. Você tem um papel importante de também um dia fazer uma classe bíblica, mas incentive que cada pessoa faça a sua parte. Do tamanho e da possibilidade que ele tem em mãos. Às vezes eu só consigo falar de um assunto, então faça. Essa ligação, em primeiro lugar, é muito importante. Nós aprenderemos na aula de evangelismo da amizade a respeito disso, tá ok? O pregar, ele tem alguns itens, né? Então, primeiro, a necessidade de envolvimento individual no estudo da palavra. Então, todos os irmãos vão ser convidados, vão ser motivados. Se você não motivar, as pessoas não vão fazer. Você precisa falar lá no púlpito, nos anúncios, mas também individualmente, nas visitas. Existem hoje em dia muito pouco dos irmãos que são naturalmente propensos a fazer o trabalho missionário. Os demais têm que ser o quê? Tem que ser incentivado. E aí nós vamos ter uma aula só sobre frentes missionárias. Vamos dividir a igreja em grupos de
de ação e você vai convidar esse irmão a fazer parte de um desse grupo, o que ele achar melhor, tá bom? O segundo é o fator amizade. Nós teremos uma aula também sobre o evangelismo da amizade, né? A amizade é importante. A aproximação, a primeira aproximação, sempre é feita com melhores resultados com um amigo, nunca com a igreja. O amigo o chama para o pequeno grupo, onde vai apresentar os outros amigos. O amigo o chama para a sua casa, no pôr do sol, ou então oferece para ir na casa dele ou na sua própria casa para estudar a Bíblia. Então, esse primeiro momento, que é o de pregar, é uma ação individual, cada pessoa fazendo um pouquinho, tá certo? Cada pessoa fazendo um pouquinho. Em terceiro lugar, vem o proclamar. O proclamar, eu entenderia o terceiro P, então é preparar, pregar individualmente. Proclamar é quando a igreja faz o trabalho. Então, proclamar é uma fixação daquilo que está aprendido, uma aproximação, um aprofundamento, e talvez nesse momento, que é o momento da colheita, né? Quando o fruto estiver maduro. Então vamos aprender um pouquinho, tá certo? Então guarde essa palavra, fixação, aprofundamento e colheita. Então na proclamação, naturalmente, depois que seus amigos, o seu amigo conheceu os seus amigos da igreja, ele vai ter uma aproximação através do quê? Do pequeno grupo, através da família, através de alguns eventos na igreja, através de algumas atividades um pouco maiores, como a classe bíblica, domingos evangelísticos e assim por diante. Então, como é que a gente pode fazer? Basicamente, são essas três coisas aqui. Pode ser através de um pequeno grupo, certo? Quando você vem trazer o seu amigo, que você já fez contato, já falou sobre Jesus, já estudou algumas coisas, já tirou algumas dúvidas, agora começa a ficar o quê? Um pouquinho mais aprofundado o negócio. Então, você traz um pequeno grupo. Pode ser nos programas da igreja local, então Semana Santa serve para isso, Semana de Oração serve para isso, Evangelismos, né? Serve para isso. E nas classes bíblicas. Excepcionalmente, as pessoas têm parado de fazer classe bíblica na igreja, feito num horário muito ruim. Por exemplo, quem daqui, que é um membro da igreja, poderia levar o seu amigo 6 horas da tarde e ficar para o culto das 8? Muita coisa, são muito atarefados. Por que não fazer o culto de domingo uma classe bíblica? Nós vamos falar sobre isso também numa próxima aula, tá certo? Então vocês entenderam? Agora é hora de proclamação, levá-lo até o contato com as outras pessoas, né? Segundo ponto aqui, nas classes bíblicas reforçamos e aprofundamos assuntos importantes para uma futura decisão. Talvez ali no começo você não conseguiu falar, aprofundar um pouco no sábado, aprofundar um pouco no regime alimentar adequado, na modéstia cristã. Na hora do pequeno grupo, na hora que as pessoas estão juntas e tem alguém mais capacitado, mais, vamos dizer assim, mais experiente no assunto, é a hora da gente aprofundar essas coisas. Então, numa série bíblica pastoral aos domingos, é a hora onde eu vou aprofundar o estudo que ele já teve através das outras frentes, tá bom? E terceiro, nas colheitas, né? Após ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado, então são realizados os apelos, aquelas semanas de colheita, aqueles finais de semana, aquele culto especial, aquela, quem sabe, um evento de final de semana, um congresso, aí é feito o apelo, por quê? A pessoa já foi alcançada pelo seu amigo, já conheceu os amigos do seu amigo, já conheceu a igreja do seu amigo, agora é hora de fazer um apelo batismal. Tá? Então, agora que é esse momento. Então, essa figura aqui, que é a figura que é o objetivo de todo esse trabalho missionário, né, é a metade do caminho. Entendeu? Então, proclamação também é colher. E no momento adequado, nós vamos fazer isso. Agora, isso é a metade do caminho. Às vezes as pessoas pensam que o batismo é o fim do processo. Não, existe um outro P, o último P. Então, o último P é o preservar. É cuidar do novo membro, discipular o novo membro. Quando ele se batiza, não terminou o trabalho. Você ainda tem um pouco de trabalho pela frente. E nós vamos fazer isso que jeito? Temos algumas formas, vamos falar um pouco sobre isso. Mas, em primeiro lugar, guarde isso na sua cabeça, vamos ter uma aula sobre isso. Guardião da Fé. É um programa de discipulado dirigido, um livrinho que você vai acompanhar. Então, cada pessoa, de aqui para diante, que se batizar, ele vai ter um guardião na fé, que intencionalmente vai estar fazendo algumas coisas por ele. Intencionalmente, guarde essa palavra também. Tá certo? Isso no momento específico a gente vai estudar a respeito disso. Mas assim que se batizar, você guarda a fé, certo? E preservar. Preservar significa o quê? Né? Não deixar que o novo membro enfraqueça a sua fé. Vamos abrir aí, se você quiser acompanhar também aqui, o livro de 1 Pedro 2,2. Então, 1 Pedro 2,2, já estamos terminando essa aula. 1 Pedro 2,2 vem dizendo o quê? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou aqui, assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Quando o novo membro se batiza, ele precisa de uma alimentação especial.
educação, cuidado. Você precisa estar intencionalmente cuidando do seu crescimento. Os novos membros da fé fazem algumas coisas que os velhos membros não fazem. E os velhos membros têm a obrigação de ajudá-lo a entender esse processo, tá certo? Tem um outro verso muito interessante também, é no livro de 1 Coríntios, pode abrir aí ou pode ler aqui, 3, de 1 a 2. 1 Coríntios 3, de 1 a 2, vem dizendo o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e assim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda podeis agora, porque ainda sois carnais. Então veja, Paulo, quando ele começou a fazer o seu trabalho missionário, ele mandava cartas dizendo assim: olha, algumas coisas eu ainda não posso falar para você, mas eu vou ajudar você a crescer, vou te dar o leite espiritual, porque o leite significa o quê? Para uma criança? Vida, o sustento, o suficiente para isso. Então, queridos, cuidar. Essa é uma coisa que a gente tem que fazer. Por quê? Para a gente não ter que ter os programas de resgate. Algumas pessoas naturalmente saem da igreja. Algumas pessoas abandonam a fé. Isso é normal. Isso é até previsível, né? A parábola da semente fala sobre isso, né? Agora, a gente tem que evitar o máximo que isso aconteça, com os nossos esforços e com a presença e a direção do Espírito Santo, tá? Então, preservar, né? O discipular novo membro. Quando o novo membro aceita Jesus, ele precisa viver como Jesus quer, e aí entra o guardião da fé. O discipulado é um processo. Processo para quê? Amor no lidar com seus erros. Os novos membros têm alguns erros que precisam ser tratados com amor, com carinho. Um nenê, quando suja suas fraldas, você não joga ele fora, joga as fraldas, limpa ele e vai até que um dia ele aprenda a não fazer mais nas fraldas. Um exemplo básico, né? Paciência pelo crescimento, você tem que ter paciência. Nem todo mundo entra na igreja com uma estrutura, um crescimento cristão que nem você, ou que nem algumas outras pessoas que entraram. Todo mundo a gente tem que fazer o quê? Um cálculo. Onde que ele está? Em que nível que ele está na sua maturidade cristã? Todos nós precisamos aprender todas as coisas. Aos poucos a gente vai fazendo isso. E por último, oração intercessória constante. Lembra que você começou orando lá no começo do ano, orando pelas pessoas, as pessoas vieram, fizemos o trabalho e agora a gente tem que fazer o quê? Continuar intercedendo pela vida. Quando a pessoa se batiza, queridos, eles saem do inferno e entram no céu. Satanás não vai ficar tranquilo com relação a isso. Ele vai querer tirar essas pessoas do céu. E é nosso trabalho fazer com que isso não aconteça. Os nossos esforços. A escolha individual é acima dos nossos esforços. Até Deus respeita as escolhas individuais. Mas a gente não pode deixar o quê? Que as coisas aconteçam sem nós acompanharmos e ajudarmos. Então, meus queridos, os 4 pilares do evangelismo pessoal. Qual que é o primeiro deles? Preparar. Oração intercessora. Primeiro P. Preparação. Preparar e continuar orando. Isso é muito importante. Segundo, pregar. O envolvimento da igreja. Não é do pastor, não é do evangelista, não é do obreiro bíblico. É envolvimento do membro da igreja. As pessoas precisam ser motivadas e treinadas para fazer isso. O tempo todo. Né? Poucas pessoas têm naturalmente o desejo de fazer trabalho missionário. O restante tem que ser o quê? Motivado. Terceiro, proclamar. Depois que cada membro faz sua parte, então a igreja toma conta. Através das classes bíblicas, dos pequenos grupos, dos evangelismos na igreja. E aí então nós vamos aprofundar, fixar e, se possível, aqueles que estiverem preparados e desejarem colher os frutos do nosso trabalho. E por último, preservar. Não acaba aí. Existe um passo muito importante, que é o discipulado do novo membro. Quando que nós deveríamos abandonar o novo membro? Alguns livros e nos dizem, a experiência também nos fala, que quando ele se torna o pai de um novo membro. Então, quando um membro der fruto do seu trabalho para o novo membro aos pés de Jesus, então ele está pronto para deixar ele sozinho, porque ele se tornou um discípulo. Né? Quando nós estamos conectados na videira, nós damos frutos. Então, quando a pessoa dá o fruto do seu próprio trabalho, com a ajuda do seu guardião, é o momento dele se tornar guardião de alguém e pregando o evangelho. Queridos amigos, queridos irmãos, agora provavelmente nós vamos ter um momento aí no chat, quando eu postar esse vídeo, e vocês fiquem à vontade de mandar mensagens no chat ou então nos comentários, e nós vamos tirar as dúvidas com relação aos 4 pilares do evangelismo pessoal, tá certo? Deus possa abençoar você. Quero fazer mais uma breve oração, agradecendo o seu empenho, agradecendo esses momentos que nós passamos juntos. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, nós entendemos hoje o processo, dividido em 4 partes: orar, trabalhar,
colher, cuidar. Os 4 P's. Por favor, Senhor, nos ajude a termos sucesso de acordo com a Tua vontade, com o Teu poder, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoe cada pessoa que está assistindo nesse momento. Nos ajude a compreender e trabalhar para Ti, Senhor. Porque quando nós trabalhamos para Ti, o Senhor trabalha em nossa vida e nos garante a salvação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos. Daqui a pouco a gente vai para a segunda aula, tá bom? Um abraço.